E antes de passar para o delegado Palumbo, o Dávila há pouco mencionou uma declaração de Elon Musk. Dentro do governo dos Estados Unidos, ele chamou Peter Navarro, como disse o Dávila, que é um dos principais assessores comerciais de Donald Trump, de imbecil e completo idiota. Esse comentário veio após Navarro dizer que Musk não é um fabricante de automóveis, mas sim um montador, que trabalha com peças importadas da Ásia. O empresário se opõe à política defendida pelo assessor comercial, que na semana passada resultou nesse tarifaço global dos Estados Unidos. Passar para o delegado Palumbo, vai trazer as análises, claro, em relação à guerra comercial, mas também sobre essa crítica feita por Elon Musk ao principal assessor comercial de Donald Trump. Fogo amigo é que fala isso, delegado Palumbo? Com certeza, é fogo amigo. A mensagem foi muito clara, né? Os Estados Unidos, eles exportam mais de 140 bilhões para a China, né? Quem que vai ganhar com isso? Como o próprio Dávila falou, me parece que os Estados Unidos não vai ganhar muito com isso. E essa guerra fiscal, algumas empresas aí já deixaram, inclusive, de fazer pedidos, né, de receber pedido como a Amazon. Eles não querem mais, porque não fica inviável esse tipo de comércio, esse tipo de transação, né? Ou seja, me parece realmente que os Estados Unidos, aí, o Trump, está dando um tiro no pé e recebendo, inclusive, críticas de aliados com poder, inclusive de decisões. Elon Musk foi um grande apoiador do Trump, foi um grande apoiador. E quando você vê uma crítica como essa, isso começa a preocupar. Parece que a casa ali dentro está ruindo. Mota, você quer trazer o contraponto ao que disse o Dávila? Ontem você mencionou, né, a promessa de Donald Trump aumentar o número de vagas, fortalecer a indústria norte-americana, mas e aí, vai ter mão de obra para isso? A questão vai muito além disso, né? Podem ser feitos vários questionamentos a tudo que o Trump está planejando. Eu faço um questionamento muito mais forte do que esse que o Dávila fez. Nós estamos na era da manufatura, da robótica, inteligência artificial. Mesmo que todas as indústrias que saíram dos Estados Unidos voltassem, quem garante que vão ser pessoas trabalhando lá e não robôs ou inteligência artificial? Mas eu coloco aqui uma coisa que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, falou numa entrevista com o jornalista Tucker Carlson. Tem muita gente criticando, e várias críticas apropriadas, à política de Donald Trump. Agora, não tem ninguém sugerindo um modelo alternativo, porque o que a gente pode dizer com certeza é que o que estava acontecendo era completamente inviável. A dívida dos Estados Unidos estava crescendo como se não houvesse amanhã. O fim da história é claro. Chega um dia em que a dívida é impagável e o dólar, que é a moeda de referência mundial, moeda de reserva mundial, o que ia acontecer com o dólar? Vocês já imaginaram? Quais são as consequências para o mundo de uma crise com o dólar? Outra coisa que eu quero, o comentário que o Dávila fez, eu assino embaixo a respeito do livre mercado. Eu detesto, para mim imposto é roubo, essa é a minha filosofia. Imposto não deveria existir. Agora, Dávila, você não pratica livre comércio com uma economia que não é de livre mercado. Não existe livre mercado na China. Lá, quem decide as coisas é o Estado. A economia chinesa é manipulada. As condições de trabalho em várias fábricas da China são subhumanas. Como é que você pode pegar um trabalhador da União Europeia, que tem lá todo o estado de bem-estar social, ou um trabalhador dos Estados Unidos, ou até do Brasil, com todos os direitos trabalhistas, e botar para competir com uma pessoa trabalhando em condições de escravidão na China? Você sabe que a China manipula a moeda. O governo chinês desvaloriza artificialmente a moeda deles para gerar superávit. Então, eu defendo o livre mercado, mas vamos todos praticar o livre mercado. Então vamos tirar o Partido Comunista do poder na China, colocar lá uma democracia, vamos praticar livre mercado, aí eu apoio. Então eu acho que a gente tem que ter, e isso é um ponto que eu acho que durante muito tempo se esqueceu nas conversas sobre a China. Eu conheço muitas pessoas da área de tecnologia que vão à China e voltam fascinadas. Porque a China tem esse tipo de coisa, a China tem aquilo, o Brasil é atrasado. Eu falo, olha, a China é uma ditadura comunista. Essas coisas que você achou maravilhosas lá, tudo que existe lá é porque o Estado deixa ou o Estado manda que exista. Então, eu acho que o Donald Trump está colocando um modelo que se contrapõe a isso. E eu não falei também da questão geopolítica, né?
ali do lado da China continental está Taiwan, que é responsável por 60% a 70% dos chips produzidos no mundo. Chips usados em carros, computadores, aviões, aparelhos médicos. Se amanhã a China resolver tomar qualquer atitude em relação a Taiwan, vocês imaginam o que pode acontecer com a falta de chip no mundo? Então, eu acho que essas coisas todas estão incluídas na reação de Donald Trump, que eu digo, não é perfeita. Eu jamais imaginei que ele fosse fazer tão rápido e com tanta veemência. E existem várias críticas que podem ser feitas. A pergunta é, qual é a alternativa? Pois é, programas Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. O debate, a análise de momento, a guerra comercial e as medidas tomadas por Donald Trump, a reação ao anúncio da China, e ele decide aumentar a tarifa aos produtos chineses para 125%. E agora um giro de análises com os nossos comentaristas. Eu vou passar para o Dávila, que vai trazer um contraponto a essa última análise do Mota. E quando o Mota falou sobre essas reações negativas, inclusive no mercado norte-americano, eu sinto falta do Beraldo aqui, porque tem uma notícia que era customizada para ele. Petróleo despenca e petroleiros do Texas começam a reclamar de Donald Trump. Mas vai lá, Dávila. O problema... o comércio mundial, Mota, e aí tem uma coisa importante, Trump está culpando os outros quando o problema da dívida de um país é um problema interno, não tem nada a ver com o mercado externo. Os países têm que cortar gasto, e o problema que está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil, está acontecendo na Europa, está acontecendo em muitos países, o que é? O gasto público aumentou muito mais que a produtividade. O gasto público vem aumentando por causa de uma mudança demográfica no mundo que tornou o Estado inviável. Estão todos os estados devendo mais que 100%. Se você devesse mais que 100%, chega no banco e fala assim, eu quero tomar dinheiro emprestado e eu estou 100% endividado. É um enorme problema. E esse é um exercício que os países vão ter de fazer. E os Estados Unidos terão mais dificuldade ainda do que a Europa, porque a poupança americana é muito baixa. O americano torra dinheiro, não quer saber de poupar, não. Não é o caso da Europa. A Europa tem uma poupança muito maior e alguns países já começam a fazer essa redução, corte de gasto. Aliás, um exemplo importante é Portugal. Portugal conseguiu fazer uma redução importantíssima de gasto público. Então, primeiro, gasto público é política doméstica. E um presidente da República que diz que quer cortar gasto, mas não quer mexer na principal conta do gasto, que são esses benefícios sociais, está tapeando os seus eleitores. Não está querendo fazer a lição de casa. Não está querendo fazer o DOD funcionar de verdade. Porque não é tirando centenas de funcionários públicos da administração federal que vai resolver. Tem que mexer em benefício. É o Brasil. Qual é a grande conta? Nós já falamos aqui, é previdência e benefício social. Se não mexer nesse item, o resto é maquiagem, é perfumaria, não vai fazer a diferença. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você tem toda a razão. A China não é uma economia de mercado. Ela participa do mundo do comércio internacional. Por isso que ela tem problemas internos gigantescos. O modelo chinês está em xeque, porque você sabe muito bem que se não houver uma política para aumentar o consumo interno na China, esse modelo vai entrar em colapso da China. A China não pode ser uma economia que vai viver de exportação a vida inteira, que não vai acontecer. Então, a China também está com enormes problemas internos lá. E eu quero vê-la fazer os chineses pouparem menos, porque lá, por que chinês poupa tanto? Porque não acredita nesse Estado falido, porque tem que pagar por todos os seus serviços, porque na hora que ficar velho, o Estado não vai ajudar, ele que tem que ajudar a pagar as contas dos pais, dos avós, etc. Então, o que está acontecendo? Há um questionamento de qualquer modelo vigente hoje. Agora, o que não pode fazer é acabar com as galinhas dos ovos de ouro, que é justamente a abertura comercial, que é o comércio internacional. É isso que beneficiou ditaduras como a China e países democráticos e capitalistas como os Estados Unidos. Um tema muito importante, a cada dia alguma novidade, alguma medida, anúncio, principalmente por parte do governo dos Estados Unidos. A
A gente vai continuar tratando dessas questões aqui na programação da Jovem Pan.